Salve Maria! Celebramos a memória de São Brás, bispo e mártir da Igreja. O evangelho de hoje encontra-se em São Marcos, no capítulo 6, nos versículos de 1 ao 6. Do evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos, o que o escutavam, ficaram admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, o trecho do Evangelho que acabamos de ouvir nos fala desta realidade, Jesus que prega com autoridade, e Jesus está na sua terra natal, está entre os seus familiares mais próximos, Claro, não são os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, como pensam os evangélicos, os protestantes, melhor dizendo, Nossa Senhora só teve ele, Jesus, o único filho. O ventre de Maria permaneceu selado, lacrado, Somente o Cristo habitou o ventre de Maria. José não teve relação sexual com Maria, não viveram esta experiência. Os dois viveram uma vida de castidade, de entrega um ao outro no cuidado do menino Jesus. E então, quando se fala dos irmãos de Jesus, naquela época todo mundo era irmão, eram os parentes próximos, Pode ir na raiz da palavra hebraica, você vai encontrar este significado. Mas interessante, o que esta película coloca para todos nós, é o modo que Jesus atraía. Porque a palavra de Jesus convencia. Era uma palavra forte que tocava o coração, a alma, ia lá no fundo do coração daquelas pessoas e as enchia de esperança. Mas como é difícil a palavra de Deus chegar ao coração daqueles que são nossos parentes, que são nossos irmãos. E novamente o Evangelho de Jesus vem nos chamar a atenção. Cada um de nós faz a sua história. Cada um de nós escreve o seu momento com Deus e para Deus. Quem é juiz para julgar este ou aquele? Cremos que Jesus pode mudar um comportamento, um modo de ser de uma pessoa, fazendo-a viver uma experiência de santidade. Jesus pode. E então, esta é a experiência que os parentes de Jesus não entendem e que muitas vezes no mundo atual as pessoas também não entendem. Julgam as pessoas pelo seu passado. O passado já foi redimido pela cruz de Cristo, por uma boa confissão. O que importa é a vida de hoje em diante e que nós temos que aprender a respeitar. Respeitar o outro pela sua opção em Deus, pela sua mudança em Deus e por viver a vontade do Senhor. Ninguém pode impedir o outro de ser feliz se é chamado por Deus. E claro, nos diz o Evangelho, um profeta só não é estimado em sua pátria entre os seus parentes e familiares. E diz ainda, e ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se da falta de fé deles. De quem é o problema se não tem fé? Da própria pessoa que não crê. Nós anunciamos, é como o chá ou o café, toma quem quer, diz o ditado. Mas é necessário que esta palavra ecoe no seu coração, que ela faça morada e que você aprenda a amar os seus, como o próprio Jesus nos ensinou, independente da vida de conversão do outro. Acredite
que o outro é capaz de mudança e de mudança em Deus. Hoje é esta memória de São Brás e, claro, a memória de São Brás traz para nós sempre a bênção, não é, com as velas que são cruzadas, não é, no pescoço das pessoas, as duas velas acesas. E por que esta realidade, né? São Brás ia ser executado e uma mãe pede, ele indo, né, para ser degolado, né, ele é levado, a mulher leva uma criança que está engasgada com uma espinha de peixe. E São Brás coloca a mão sobre a cabeça da criança e vai, né, o verdugo puxa para o seu fim e instantes depois a criança fica curada. E então ele é considerado o padroeiro das doenças da garganta. Então vamos pedir, não é, a São Brás que interceda por todos nós, não é, por você. Se você tem um problema, né, de saúde na garganta ou alguém na sua família, peça a intercessão de São Brás. A orientação da CNBB este ano é que não poderíamos fazer a bênção com as velas em forma de cruz no pescoço das pessoas, né, na garganta, por causa desta proximidade, por causa do contato. Então, né, eu farei a oração agora, né, e vamos pedir ao Senhor, pela intercessão de São Brás, que nos livre dos males da garganta. Ó Deus misericordioso, Deus todo-poderoso, e cheio de ternura, com uma só palavra criaste toda a variedade dos seres e fizestes que para recriar o homem e a mulher o mesmo verbo pelo qual tudo foi feito se encarnasse. Vós sois grande, imenso, digno de temor e louvor e fazeis tantas maravilhas. Por vós o glorioso bispo e mártir São Brás, em proclamação de sua fé, sem temer os tormentos mais variados, conquistou a alma do martírio. Suplicamos a sua intercessão. Pela intercessão de São Brás, bispo e mártir, livre-te, Deus, dos males da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, né, vamos pedir ao Senhor que a cada dia nos encha de esperança para vivermos e contemplarmos o Santo Evangelho. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.